Graça e a paz, amém? Você que já está chegando aí, já está conosco aí pelo Facebook, os irmãos que já estão chegando aí também pelo Instagram, sejam bem-vindos, amém? Daqui a pouco nós vamos estar dando início ao nosso culto de adoração e louvor com a palavra do Senhor, amém? Convida aí seus amigos, suas amigas, reúne aí toda a família, né? Chama o papai, a mamãe, os filhos, chama os irmãos, chama aí a vovó, o vovô, né? Chama todo mundo aí. Daqui a pouco nós vamos estar juntos aí, né? No Facebook, né, e no Instagram tem como você compartilhar esse link, né? No aviãozinho aí pelo Instagram, você pode estar convidando aí os seus amigos aí, os amigos que você gosta, né? Pelo aviãozinho aí que está no Instagram, você pode convidar alguns amigos, né? E pelo Facebook você pode estar compartilhando, né? Pode estar compartilhando aí essa pregação. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 122. Vocês gostam desse salmo? Eu amo, né? Salmo de número 122. Você que já está perto da sua Bíblia aí, já pode deixar aberto aí, né? No Salmo de número 122. Já vai dando uma lida, né? O pastor já anunciou qual salmo que vai ler. Já colocamos na nossa arte também qual seria o texto da nossa pregação. Hoje, essa semana foi uma semana muito difícil, né, para nós, né? Perdemos muitos amigos, né? Perdemos pessoas queridas. E ontem não foi diferente, né? Ontem perdemos um amigo muito próximo, né? O pastor Camilo, um amigaço nosso, né? Um homem que saqueou o inferno aqui em Barra Mansa de uma tal forma, né? Fez uma igreja linda, né? Aqui no bairro conhecido como Nova Esperança, antigo loteamento, vizinho aqui do nosso bairro aqui, o bairro que eu nasci, fui criado. E Deus o chamou, né? Assim também como chamou o pastor Leandro essa semana. Deus estava precisando de homens lá, né? O Leandro, ele era muito intenso, né? Em tudo que ele fazia. Quem conheceu o Leandro aí, eu li um texto de um primo dele que eu achei muito bonito, né? Falando que ele era muito intenso. Eu falei até isso com a minha mãe, com a minha esposa, que eu falei assim, poxa, tem hora que a gente não sabe nem o que escrever da pessoa, mas o primo dele, ele enfatizou muito bem essa questão que o Leandro era muito intenso. Pastor Camilo, não preciso nem comentar, né? Um homem de oração, tinha uma liberdade, não só eu, como outros pastores também, de chamar ele de Valdomiro, né? Valdomiro. Agora ele vai lá brincar lá no céu com Deus, né? Vai estar orando lá também por cada um de nós. Amém? Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo de número 122. Amém? Abre comigo lá no Salmo de número 122. Você que já abriu, dá um joinha pra gente aí, acena pra gente aí. Os irmãos de Saca Família já estão no Instagram. Os irmãos já estão chegando aí, tá? Vocês até me desculpem, irmãos, né? Eu quando começo a gravar, eu sei que muitos irmãos entram aí e às vezes a gente, para não perder o foco, né? A gente quer até mandar um beijo, um abraço para muita gente aí, mas para não perder o foco, né? Para não esquecer de alguém, a gente foca na pregação da palavra, né? Agradecendo cada um de vocês que já se prontificaram de já estar conosco, né? Sente-se todos abraçados, amém? Todos beijados. Fazer igual um pastor, né? Conhecido nosso aqui essa semana, baiano, e falou assim, receba um cheiro bem gostoso, né? Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado aí por vocês já estarem aí conosco. Salmo de número 122 diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém esta, edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aquele que te amam. Haja paz dentro dos teus muros,
e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Glória a Deus. Você gosta desse salmo? Eu também, né? Porque ele já começa assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como que é interessante, né, irmãos, observar a preocupação do salmista em ir até a casa do Senhor. Para ele não era um fardo. O interessante de você observar o salmista escrevendo essa canção, que para ele ir à casa de Deus não era um fardo. Por isso ele declara: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para o salmista era um prazer inigualável. Inigualável. Como peregrinos, ele participava de pelo menos, o salmista, como peregrino, ele pelo menos participava de pelo menos de uma das 3 festas de Israel, de Jerusalém, que era Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Homens e mulheres, irmãos, saíam da sua zona de conforto para adorar e buscar a Deus em Jerusalém. Assim o salmista também ele tinha esse princípio que foi ensinado desde quando ele era criança, de ir a Jerusalém e buscar o Senhor e adorar naquele lugar, que é um lugar de adoração, de busca ao Senhor. Homens e mulheres tinham uma devoção e respeito, preste atenção, homens e mulheres tinham uma devoção e um respeito muito grande pelo ato de ir ao templo para orar e agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas e também por fazer pedidos, não para si, mas também para o próximo. Olha que interessante isso. Homens e mulheres tinham o costume de ir até Jerusalém, não somente para fazer um pedido para si mesmo, mas eles iam lá também para buscar para outras pessoas. Ato comum também nos nossos dias. O Salmo de número 122, ele segue uma linha de cuidado e observações importantes para o nosso contexto religioso. O primeiro, preste atenção nisso. O primeiro, os portais da cidade de Jerusalém eram um lugar de julgamento. Os anciões ficavam ali ouvindo e dando as suas sentenças pelo fato ocorrido. Mas isso não cabia somente aos anciões, mas às vezes o próprio rei ia até os portais para dar a sua sentença, e muitas vezes foram utilizados para as profecias e discurso, como no caso do profeta Jeremias. Então, os portais de Jerusalém, ele tinha um simbolismo muito grande para aquelas pessoas. O segundo ponto aqui, Jerusalém como uma cidade compacta e forte. Trazendo à nossa memória, querido, o valor e a importância dessa cidade para os peregrinos da época e até mesmo para os dias de hoje. Para ser uma cidade forte, Deus teve que ter muita misericórdia daquela nação, né? Só para a gente trazer aqui a verdade sobre nós. Jerusalém não era uma grande cidade, mas mesmo assim o Senhor a escolheu para ser uma cidade forte, e aqueles que viviam o princípio do Senhor tinham uma promessa que era e é: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Quando você olha um mapa, né, você percebe que Israel, Jerusalém, não era uma cidade enorme, não era uma mega cidade, era uma cidade pequena. Mas ela se tornou forte porque ela tinha um Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus que muda a minha sorte, o Deus que muda a sua sorte. Então, Davi, ao escrever esse salmo, ele também entendia sobre isso. Que Jerusalém era uma cidade forte, mesmo ela sendo uma cidade compacta, mas ela tinha algo sobrenatural sobre a vida dela, sobre a cidade dela, sobre a história dela. O terceiro, o ato de adorar o Senhor em um lugar específico. Nesse caso, em Jerusalém. Várias tribos, presta atenção aqui, várias tribos tinham que subir até Jerusalém para adorar ao Senhor. Isso é, para mostrar um pouco da sua importância e o ato de adoração e respeito que essas pessoas tinham para si e também para o Senhor.
As pessoas elas tinham essa sensibilidade, querido, de ir a Jerusalém para buscar ao Senhor, de adorar o Senhor. Davi não perdeu essa vontade de adorar o Senhor, mesmo com seus altos e baixos. Ele sabia da importância que isso trazia para a sua vida e para aqueles que estavam debaixo da sua autoridade, como a sua família, amigos e até mesmo para os seus inimigos. Eu amo Davi. Davi, mesmo com seus altos e baixos, mesmo com todos os seus vacilos, Davi não perdeu essa vontade de adorar o Senhor, mesmo com seus altos e baixos. Ele orava pelas pessoas que estavam debaixo da sua autoridade, ele orava pela sua família, ele orava pelos seus amigos e até mesmo pelos seus inimigos, pois Davi era um homem que era amado e odiado ao mesmo tempo. Entretanto, nada disso o impediu de buscar o Senhor. Por isso, que nos salmos que ele escreveu, nós observamos cânticos de confissões, cânticos de socorro, cânticos de romagens, além de expressar o Senhor para que se parasse as perseguições e humilhações e principalmente cânticos de adoração. Davi, ele pincelou nas suas canções em todas as áreas. Ele não parou numa área específica. Ele pincelou em várias das áreas quando ele escrevia canções para Deus. Ele contava da sua história. Você está contando a sua história para Deus? Você está escrevendo a sua história para Deus? Eu gosto muito de uma canção do Thales Roberto que ele fala, que ele fala sobre algo que Deus está escrevendo no teu nome, que Deus já desenhou o teu nome. Ele declarava essas coisas para Deus, falando das suas limitações, falando assim: Senhor, eu oro pelas pessoas que estavam debaixo da minha autoridade. Eu oro pela minha família, que não é uma família fácil. Eu oro pelos meus amigos. Eu oro principalmente por aqueles que me perseguem, Senhor. E eu oro principalmente para que as pessoas entendam que todas as vezes quando chegar em Jerusalém, que elas orem pela paz de Jerusalém, para que elas também venham receber essa prosperidade, esse cuidado do Senhor. Pois Davi, como eu disse, não era um homem que era amado e odiado ao mesmo tempo. A importância central do Salmo de número 122 não é o foco de ir a Jerusalém e adorar lá, mas sim o ato de orar para o próximo. Olha que interessante. O foco central aqui desse texto não é ir a Jerusalém e adorar lá, mas sim o ato de adorar, de orar pelo próximo. Davi foi lá não para pedir suas bênçãos e a sua prosperidade, mas lembrou dos seus irmãos e amigos, ou seja, ele intercedeu pelos outros. Tem muita gente indo para a casa de Deus somente para buscar para ele, querido. Mas sabia que existem bênçãos espirituais que nós só vamos receber quando nós tivermos essa humildade de orar e interceder pelo outro? Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que a nossa vida anda complicada, anda difícil, mas quando nós olhamos para o lado, nós percebemos que muitas pessoas estão com uma dificuldade maior do que a nossa. Então Davi tinha essa sensibilidade, ele não foi lá para pedir as bênçãos sobre a vida dele, mas ele lá foi para pedir para o próximo. Preste atenção, ato que muitas vezes nós estamos esquecendo diariamente dentro e fora da nossa igreja. Ato esse que nós estamos esquecendo dentro e fora da nossa igreja. Uma palavra profética então tinha sido liberada ali. Uma palavra profética tinha sido liberada ali. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Eu declaro sobre a tua vida agora, meu irmão, minha irmã, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade no teu lar, amém? Você recebe isso? Eu poderia estar aqui agora nesse momento e falar assim: Senhor, manda prosperidade para mim, proteja os meus muros. Mas eu estou fazendo como Davi fez. Estou levantando minhas mãos e declarando para você agora nesse momento: haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro da tua casa. Receba a shalom de Deus. Amém? Glória a Deus. Davi queria ver aquele lugar como um lugar de honra. Davi queria ver Jerusalém como um lugar de honra. A palavra paz, para um povo que vivia em constantes conflitos dentro dele e fora dos seus muros, poderia trazer um refrigério,
pois pode referir-se à ausência de violência ou de guerra. Davi, quando declarava, ou qualquer homem de Deus declarava naquele lugar, haja paz em Israel, haja paz em Jerusalém, haja paz em qualquer lugar. Na verdade, eles estavam declarando para mim e para você e para aquela geração que eles queriam que a violência fosse cessada, que a guerra fosse cessada, porque existem muitas pessoas em guerras. Você não sabe se você acorda hoje qual guerra que você vai enfrentar, e Davi vem, faz uma canção para Deus dizendo: haja paz, libera paz para essas pessoas, libera paz em Jerusalém, que todas aquelas pessoas que estão indo lá, numa forma de romagem, que quando eles irem para lá, que eles sintam essa paz do Senhor, e quando eles saírem de lá também, que eles venham com essa mesma paz, porque tem gente que vai à casa de Deus, não consegue receber a paz de Deus dentro da igreja, porque de repente aquela pregação do pastor não foi uma pregação de excelência, o pastor de repente também não estava num dia bom, e aquela pessoa sai mais em guerra do que quando entrou. Como pastor, querido, eu peço perdão, né? Se nós pastores um dia nós erramos com vocês nesse sentido. Você foi para a casa de Deus para procurar paz para a tua vida, e nós chegamos lá muitas vezes, liberamos uma guerra para você. Nos perdoa. Às vezes volta esse entendimento para nós, que verdadeiramente que todas aquelas pessoas que vão à casa de Deus, as pessoas estão procurando pelo menos paz. Não querem ouvir violência, né? Porque violência, basta você ligar a televisão, comprar um jornal na banca, que você lê violência de baixo para cima. Quando nós vamos à casa de Deus, nós temos que saber que lá nós precisamos de entender que nós somos amados, nós somos respeitados, toda doença vai acabar, toda tristeza vai acabar, que a nossa casa vai ser uma casa de paz, que toda guerra interna e externa dentro de nós vai acabar no nome de Jesus de Nazaré. Prosperidade que Davi liberou, ou seja, que ele desejou como um ato de um período de ascensão, de ascensão econômica, e desse modo conectada a uma sociedade otimista. Olha que interessante, que goze de riquezas e bênçãos espirituais vinda do Senhor. Davi, querido, ele era um personagem bíblico muito interessante. Ele não orava só pela prosperidade dele, ele queria que o próprio povo dali também tivesse essa ascensão econômica, e desse modo conectado a uma sociedade otimista. Quando nós lemos a palavra do Senhor, você percebe que as pessoas tinham dificuldades. Quando o momento de crise chegava, aquelas pessoas ficavam nervosas. Muitos sentiram até saudade do Egito. Deus já tinha tirado aquelas pessoas daquele lugar, aquelas pessoas sentiram saudade do Egito. Deus nos tirou do Egito, estava muito bom lá comendo cebola e alho, mesmo levando chicotada, mas estava bom. Davi tinha que tirar essa mentalidade, né? Essa mentalidade de escravos. Eu luto muito contra isso dentro do meu ministério, irmãos. É destravar a mente de crentes, de homens e mulheres, que nós não somos mais escravos. Às vezes é muito difícil as pessoas nos dar acesso para tirar essa mentalidade de escravo do coração e da mente de muitas pessoas. Mas eu luto todos os dias, porque nós precisamos entender isso. O nosso Deus é um Deus de saúde, é um Deus de alegria. É um Deus que está dizendo para nós: aceita o meu filho como o seu único e suficiente Salvador. Todas as cadeias vão se abrir para você, todas as correntes vão se abrir para você. Tira essa mentalidade. Deixa eu permitir cuidar de você. Davi tinha essa sensibilidade, não pediu só para ele. Ele pediu a prosperidade do povo, pediu que as pessoas também viessem crescer economicamente, que as pessoas fossem otimistas, que gozassem de riquezas e bênçãos espirituais vinda de Deus. Não é só bênçãos financeiras, mas bênçãos espirituais. Você recebe isso na tua vida, querido? Quem quer receber bênçãos espirituais aí? Eu quero receber. Tem muitas promessas de Deus para nós. Ser otimista aqui nesse texto é ter atitudes seguras em face aos problemas humanos, sociais e espirituais. Nós, como pastores, queridos, nós estamos precisando nesse período de quarentena, de pandemia, pedir que cada um de nós verdadeiramente venha ser otimista nas áreas sociais e espirituais.
que esses problemas que estão surgindo na casa de muitas pessoas, né, venham se cessar. Porque a coisa mais triste é você ir em Jerusalém, você ir na tua igreja, você buscar o Senhor e você não sair de lá com uma palavra de esperança, uma palavra de certeza que o nosso Deus é capaz de mudar essa realidade. Um dia uma pessoa me questionou dizendo assim: pastor, o Senhor tem um perfil... Não foi coach que a pessoa usou, a pessoa falou que que os meus sermões era a nível... esqueço o nome agora, né? Como isso não tem nada a ver com a pregação, Deus até trava a gente. Mas uma pessoa um dia falou assim: não, mas o senhor é muito otimista, o senhor é muito otimista. Eu falei assim: irmão, mas se eu for para a igreja, e se eu for para a igreja escutar uma pessoa que vai me deixar mais para baixo do que eu cheguei, para que eu vou para a igreja? Se você fechar os teus olhos, que graça tinha das pessoas caminhar quilômetros e mais quilômetros, quilômetros e mais quilômetros, chegar em Jerusalém, e chegar lá em Jerusalém, chegar em qualquer outro lugar onde Deus era adorado, chegar lá, querido, a pessoa voltar mais revoltada do que na sua ida, que graça tinha da pessoa ir fazer todo um esforço, mesmo que fosse uma coisa religiosa, que graça tinha da pessoa ir àquele lugar e buscar o Senhor? Quando nós vamos à casa de Deus, querido, a casa de Deus ela é muito ampla. Eu tenho que pedir para mim, eu tenho que pedir para o meu próximo. Que muitas vezes o irmão que está sentado do meu lado está passando uma dificuldade muito maior do que a minha. E às vezes nós, como instrumento de Deus, que nós ainda vamos aprender aqui nesse texto, sendo um instrumento de Deus, Deus pode liberar a cura, a libertação, a prosperidade, tudo para a vida daquela pessoa. Então, como eu disse aqui, ser otimista aqui é ter atitudes seguras. Ter atitudes seguras em face aos problemas humanos, sociais e espirituais. O Salmo de número 122, ele é pequeno, mas de um grande valor sentimental para nós, pois ele nos resgata a lembrar do próximo. Olha que interessante. Nós enfatizamos muito, né? Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas quando você lê o texto, você está sendo desafiado a lembrar do próximo. A lembrar do próximo. Porque muitas vezes, irmão, nós oramos pedindo pelos nossos desejos e vontade e esquecemos dos nossos parentes, amigos, vizinhos e até mesmo dos nossos inimigos. E aqui é uma das coisas que eu acho mais linda de você ser evangélico nessa terra. Aqui que a gente vê quem verdadeiramente é convertido e quem não é. É fácil você orar pelos seus inimigos, é fácil você orar por aqueles que te perseguem, é fácil você orar por aqueles que já te agrediram? É fácil orar? Lógico que não, mas a palavra de Deus nos pede. Muitas pessoas vão dizer assim: eu não oro pelo meu inimigo, eles me maltrataram e me prejudicaram. Aí eu quero só falar para você de um texto, querido, que se encontra lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, que diz assim: Jesus disse: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quer continuar sendo crente? Quer continuar sendo cristão? Não é? Quer continuar seguindo esse Deus que é tão poderoso, né? Me maltrataram, a palavra de Deus diz: ama Ele. Me judiaram, bendizei a Ele. Mas eles ficam fazendo fofoca de mim toda hora. Fazei o bem para Ele. Ah, mas Ele me humilhou constantemente. Não o maltrate. É assim que é ser crente, querido. Por isso que muitas pessoas não conseguem ficar dentro da igreja, porque não conseguem colocar esses princípios dentro do coração. Porque antes de Deus liberar cura, liberar prosperidade, restituir você, às vezes Deus só quer que você trate algo dentro do teu coração, dizendo assim: e aí, você já perdoou aquela pessoa que te ofendeu? Você já perdoou aquela pessoa que te abandonou? Você já perdoou aquela pessoa que falou uma besteira para você e você até hoje, né? Você até hoje lembra dessas coisas? Vem a palavra do Senhor, diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,
Fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Sabe por quê, irmão? Todas as vezes quando nós estamos fazendo isso, a palavra de Deus fala que essas pessoas também elas se tornam filhos de Deus. Olha que bonito. Não é só orar. Quando nós liberamos essas pessoas se tornam filhos de Deus. Filhos de Deus. É engraçado, irmão, como pastor, eu tive a oportunidade de cuidar de pessoas que eu nunca pensei que eu ia cuidar. Porque quando eu tinha meus 18, 20 e poucos anos, né? Às vezes a gente passava perto de algumas pessoas que a gente muito mal falava oi. E às vezes, irmãos, não sei por qual motivo, a gente brigou, discutiu, a gente nem se falava por causa de futebol, por causa de um monte de coisa. Acho que tem mais de 10 anos que eu não sei nem quer jogar futebol, para não perder mais a amizade. Mas eu lembro que essas pessoas muitas vezes tinham virado a cara para mim, ou eu virei a cara para elas por alguns motivos. E um dia Deus vai me dar a oportunidade de pastorear essas pessoas. Eu tive que aprender a amar. Eu tive que aprender a respeitar. Muitas vezes eu estava debaixo da liderança espiritual delas também. E é uma coisa tão bonita isso, porque é só aqueles irmãos que têm um coração ensinável, né? Conseguem fazer. Pessoas que imaginam assim, meu Deus, eu não... Né? Aí Deus fala assim, cuida desse irmão, cuida dessa pessoa, deixa ela ver algo de bom em você, né? Isso, irmão, não tem preço. Isso não tem preço. É só o evangelho que faz um negócio desse. E aí quando você tem a oportunidade de conhecer essas pessoas, você fala assim, cara, quanto tempo eu perdi. Poderia ter sido amigo há muito mais anos, mas quanto tempo eu perdi? Não sei. Mas Deus vai e restitui, porque Deus nos falando, você já orou por aqueles que te perseguem, aqueles que te humilham, aquele que já virou a cara para você? Mas eu não fiz nada. Ora, Anderson, ora. Tá bom, Deus. Você vai lá e ora, e Deus vai te entregar um presente maravilhoso. Como eu disse, Davi pediu para que haja paz e prosperidade, e que essa paz e prosperidade, querido, venha repleta de saúde, justiça, proteção, felicidade e seja bem sucedido. Olha o que Davi está liberando para nós e pincelando sobre essa palavra paz, sobre essa palavra prosperidade. Eu quero liberar sobre a sua vida saúde, justiça, proteção, felicidade e seja bem sucedido. Você recebe isso, irmão? Você recebe? Eu recebo. Naquilo que você deseja de acordo com a vontade de Deus. Não é pela tua vontade, é pela vontade de Deus. Que Deus libera saúde para você, que Deus te dê justiça, que Deus te proteja. Eu tenho orado, né, por aquelas pessoas que estão debaixo da minha liderança espiritual, ou que um dia já tiveram debaixo da minha liderança espiritual, que o sangue do Cordeiro, né, esteja sobre os umbrais da casa de cada um de vocês, assim como na minha. Que o sangue do Cordeiro, né, que o anjo da morte não passe na casa de nenhuma dessas pessoas, assim como Davi fez, né? Orou por aquelas pessoas que estavam debaixo da sua autoridade. Senhor, debaixo da minha autoridade, blindam todos. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs pedindo, Senhor, que o sangue do Senhor seja passado nos umbrais da casa de cada irmão, de cada irmã, que estão debaixo da minha liderança, como são os irmãos hoje de Sacra Família, assim como outras igrejas que eu tive a oportunidade de pastorear, porque eu tive uma história ali. Eu amo muito Davi, porque Davi não foi para Jerusalém para orar por ele, mas ele orou por muitas pessoas. O Senhor está nos mostrando aqui o seguinte, irmãos, que devemos orar e interceder para os outros também. Ao acabar essa pregação, se Deus trazer à tua memória, trazer uma imagem, Deus fala assim, ó, eu quero que você ore para essa pessoa, mesmo você que não tem muita intimidade com Deus. Tem muitas pessoas aqui que eu já estou vendo que já está online junto com a gente, eu não conheço se já fazem parte de uma igreja ou não, mas querido, mas se Deus, depois que acabar esse sermão, se Deus tocar no teu coração que você tem que orar por alguém, faça isso. De repente Deus vai te lembrar de uma pessoa lá de 20, 30 anos. E se isso aconteceu, depois você deixa um testemunho aí nas nossas redes sociais, que vai ser muito bonito. Eu garanto para você, querido,
que você vai sair de uma prisão espiritual poderosa. Que agora Deus não vai deixar mais você ficar preso nessas questões todas, né? Porque você foi lá, pediu perdão, liberou perdão. Ah, mas essa pessoa não está aqui mais entre nós. Libere perdão. Libere perdão. Amém? Lembrando que daqueles que estão em momentos de guerra e sem expectativa de vida nesse momento de crise, tristeza, doença, angústia, solidão e pandemia, pois acho que o Senhor se esqueceu deles. Basta você conversar com alguém, querido. Tem pessoas precisando de oração. E nesse tempo de guerra, nesse tempo de pandemia, de tristeza, de angústia, tem muitas pessoas achando que Deus os abandonaram. Deus não te abandonou, querido. Existe alguém orando por você. Existe alguém orando por você. Ser um intercessor ou uma intercessora é a nossa função nesse momento. Muitos estão com saudade de ir ao templo, não é? Muitos estão com saudade de ir à igreja. Mas a sua casa e a minha casa é também um lugar de adoração. A minha casa e a tua casa também é um lugar de adoração, de louvor e de entrega. Eu escutei algo poderoso do pastor Laudijaí Guerra. Ele falou assim: querido, quando você for ver a live do seu pastor, se arrume como você estivesse indo para a igreja. Eu falei assim: poxa, que sacada que Deus deu para esse homem, gente. Que sacada, poderia ter dado para mim. Quando você for ministrar, ministre como você estivesse indo para a tua igreja. É tão bonito isso, porque você começa a perceber essas coisas, né? Que a minha casa e a tua casa também é um lugar de adoração e louvor ao Senhor. Não pare de buscar ao Senhor nesse momento. Não pare de buscar o Senhor. Breve, nós vamos voltar a buscar o Senhor nos templos. Mas nesse momento, adore ao Senhor na sua casa. Eu sou dos pastores que eu defendo, irmãos, que nós temos que respeitar esse momento de pandemia. Me desculpa, eu sei que muitas pessoas estão passando por crise, está tendo muito desemprego, mas quando você vê pessoas que você ama, né, indo embora por causa dessa pandemia, você fica muito preocupado, né? Não é esse o sermão, só estou dizendo que mesmo cada um aqui dentro da sua casa, nós podemos adorar o Senhor. Adora o Senhor na tua casa. A tua casa também é um lugar de adoração. Amém? A tua casa é um lugar de adoração. Breve nós vamos voltar ao templo. Mas nesse momento nós temos que orar e buscar o Senhor na nossa casa. Pois voltando ao texto, a paz e a prosperidade completa quem dá é somente Deus. Através do seu Filho Jesus Cristo e também pela ação do Espírito Santo através da nossa fé. Glória a Deus. A prosperidade e a paz completa quem dá é Deus. Davi entendia isso. Para ter paz com os outros, temos que ter paz primeiro com Deus. Você está em paz com Deus? De repente você está nos ouvindo aqui hoje, querido, não entregou a sua vida ainda ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. De repente está faltando você ter paz com Deus, é você entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus Cristo, que tem poder para mudar a sua realidade. De tristeza, de dor, para uma vida santa, uma vida alegre. Vai ter dificuldades, irmão. Você acha que quando eu fui para a igreja tudo era maravilha? Lógico que não. Deus teve que tratar muita coisa primeiro, antes de começar a mandar bênçãos. Ó, primeiro eu vou tirar isso, depois eu vou tirar aquilo. Eu sempre brincava lá na colônia, né? Em Sacra Família, ainda não falei. Muitas vezes para Deus nos dar o sim, Ele vai tirar os não primeiro. A gente tem que ouvir muito não. Antes de Deus liberar o sim, nós temos que ouvir muitos nãos. Está disposto a ouvir os nãos de Deus ainda? É muito fácil eu te chamar para ir para a igreja, servir o Senhor na minha igreja. Vão lá em Sacra Família hoje, serve o Senhor comigo lá. Mas eu, como pastor, eu tenho que entender que Deus também vai te falar muitos nãos nesse processo, querido. Como falou para mim também. Deus, eu posso fazer isso? Deus, não. Deus, mas eu posso usar isso? Deus, não. Ah, Deus, eu posso ser ali? Deus, não. Só depois que eu tive o meu caráter tratado em muitas áreas, né, que Deus falou assim, pode ir agora, pode fazer, né? Porque isso, irmãos, isso é que nós precisamos entender dentro da igreja. Para que tenha paz e prosperidade, quem libera isso é Deus. E para ter paz com as pessoas, nós temos que ter paz primeiro com Deus.
Tenha paz primeiro com Deus. Tem muita gente aqui precisando ter paz com Deus. Tenha paz com Deus. Quando nós temos paz com Deus, querido, tudo vai bem, porque você e Deus é maioria, né? Você já aprendeu sobre isso, que você e Deus é maioria. Em Cristo Jesus, essa palavra vem a causar, que em Cristo Jesus essa palavra vem a causar um impacto em nós. E impacto só é impacto quando há mudança. Tem muita gente que vai num culto, nossa, eu fiquei impactado, mas e a mudança? Houve mudança? Tem que ter mudança. Perceber que dentro das nossas dificuldades e limitações, somos uma igreja que intercede pelos outros. A igreja de Cristo Jesus não pode parar de interceder por aqueles e aquelas que ainda estão fora da igreja, por aqueles e aquelas que um dia foram buscar o Senhor na igreja e que por algum motivo se afastou. Que o nosso crescimento venha a ser um crescimento de verdade, junto com a espiritualidade honesta e verdadeiramente diante do Senhor, pois Ele nos chamou para ser uma igreja forte. Você é uma igreja forte para Deus, amém? Então não pare, não desanime. Que o ato, irmão, de adorar o Senhor não venha a ser um fardo para nós, ou seja, mais uma obrigação para nós, mas que ele venha a ser um ato de gratidão e louvor por tudo que eu e você aprendemos aqui hoje nesse texto, por tudo que eu e você nós já recebemos ou deixamos até mesmo de receber, pois a palavra de Deus nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Tem muita gente que morre de rir quando eu prego, né? Fala assim, pastor, o senhor sempre fala assim, até o que eu deixei de receber, você já deu glória a Deus pelas coisas que você deixou de receber. Esse dia eu vi um rabino pregando, né? Eu gosto muito de ouvir umas pregações desse rapaz. Ele é um rabino messiânico, né? Ele acredita em Jesus, sabe que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Messias que Israel estava esperando. E ele falou bem assim: você já agradeceu a Deus pelo corona, pelo Covid? Aquilo assusta. Porque, irmãos, essas pessoas, elas verdadeiramente bebem de uma fonte verdadeira. A palavra do Senhor nos diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Em tudo dai graça. Que a igreja possa ser um lugar, irmãos, onde nós podemos falar com o Senhor e receber valores, mas que também possamos perceber que Deus está onde você está, ou seja, seja luz e não trevas. Deus está onde você está, então você é luz. Seja uma luz de Deus neste lugar. Calma, que o tempo de voltarmos para os templos vai voltar, amém? Mas enquanto isso não acontece, busque ao Senhor de todo o seu coração. Nós vamos voltar para o templo em breve, mas enquanto isso, vai buscando ao Senhor de todo o seu coração, pois somos um templo de Deus. Ele habita dentro dos nossos corações agora. Deus mora aí dentro do seu coração, querido. Você é a casa de Deus. Estão surgindo canções lindas, né, falando sobre essa questão de morada, né? A cada tempo Deus vai dando canções lindas, maravilhosas para cada um de nós, para possamos refletir. Se você for parar para pensar, né? Agora as canções estão falando muito sobre essa questão de habitação, de casa. Você é a casa, você é a casa, você é a casa. Será que já era Deus nos preparando? Falando assim, ó, mesmo que você não vai para o templo, você é minha casa, você é minha morada, eu moro aí. Então não para de adorar, não para de me buscar. Continua me adorando, continua confessando ao Senhor, continua ouvindo palavras, continua recebendo tudo de Deus. Que mesmo que nós não estejamos juntos, como irmãos e irmãs dentro de um templo, mas nós somos morada de Deus. Deus mora aqui, querido. Deus mora aí também. Nós somos morada de Deus. Então, que possamos receber como um ato profético sobre a nossa vida a alegria de estar na casa de Deus. E também onde que a paz e a prosperidade que o salmista liberou para os seus possa fazer parte também da nossa história e de caminhada de fé e gratidão a Deus. Como pastor, querido, eu também quero liberar a paz e a prosperidade sobre a tua casa. Liberar também saúde sobre a tua casa, né? O Salmo de número 122 nos ensinou a ser um intercessor. Volto a dizer,
A gente gosta muito daquela primeira parte do Salmo, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Mas não era só você ir à casa de Deus. Lê o restante, você vai ver que Davi, ele teve essa preocupação de orar pelas pessoas, né? Muitas vezes as pessoas vão te pedir para você ir à casa de Deus, não é para pedir para você mesmo, mas é para pedir para alguém. Nesse tempo de pandemia, né? Quantas pessoas que nós oramos, irmãos? Quantas pessoas que nós oramos aqui pedindo para Deus curar, para Deus libertar, para Deus ressuscitar, para Deus não deixar morrer, para que Deus curasse, libertasse. Muitas dessas orações Deus nos respondeu, outras o amém dele prevaleceu, os planos dele prevaleceu sobre as nossas orações, mas em tudo dai graças. Eu gosto muito daquela passagem de Davi, quando ele sabia que o filho dele lá estava numa situação complicada, ele chorou mais um pouco, aí vem uma pessoa e fala assim, teu filho morreu. Ele foi lá, lavou o rosto, fez as coisas que tinha que fazer, seguiu sua vida. Seguiu sua vida. A palavra é dura, mas é verdade. Podemos aprender muito com esses homens e mulheres de Deus. Porque o amém de Deus, ele orou, querido, ele jejuou, ele pagou preço. Mas o amém de Deus prevaleceu sobre o desejo carnal dele. Muitas vezes, irmão, as nossas vontades, Deus não vai poder falar amém. Deus vai falar assim, os meus planos para essa pessoa é muito maior do que o seu. Eu sei que você está com boa intenção. Que você leu o Salmo de número 122 hoje. As suas orações chegou até mim. Mas algumas eu vou dizer sim e outras não. Mas não pare de adorar e de orar para aquelas pessoas que você ama, que você acredita que Deus pode mudar a realidade delas. Amém? Aprenda isso, querido. Isso é fundamental para você viver uma vida santa diante de Deus. Que essa frase que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, venha ser constante em nossas vidas. Amém? Que todas as vezes quando você ouvir, vamos à casa de Deus, que o teu coração, irmão, se exploda de alegria. Que o seu coração exploda de alegria. Que haja vontade, que haja amor, que haja sinceridade, honestidade, clamor, respeito com você e também com o próximo. Pois somos importantes para Deus, uma vez que pessoas oraram por nós e ainda continuam orando. Tem muita gente aqui que está nos vendo, irmãos. São os nossos pais e mães espirituais, né? Uma vez eu brinquei numa igreja que eu pastoreei. Falei, quem é pai e mãe espiritual de alguém aqui? Aí você viu o movimento, né, das pessoas ir lá pegando na mão, de pessoas que eles ganharam para Jesus, né? De pessoas que... Foi muito bonito, né? Tem muitos aqui que estão aqui nos vendo, aqui, principalmente pelo Facebook. Foi muito bonito esse movimento. Quem você entende que foi teu pai e tua mãe espiritual? Sabia que essa pessoa pagou um preço de oração por você? Né? E é isso que é bonito, irmãos. Porque tem muita gente que ainda te chama para ir para a igreja porque essa pessoa não desistiu de orar por você. Você que está nos vendo aí, querido, que ainda não faz parte de uma igreja, ainda tem uma resistência dentro de você, né? Abre teu coração ao Senhor, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus arrancar essa tristeza, né? Que as drogas, as bebidas, as prostituições, as mulheres, esses homens, essas festinhas, não estão conseguindo tirar. Vai na casa de Deus, abre o coração e depois você me fala se isso não mudou a sua vida ou não mudou. É difícil, já falo para você que é difícil, é muito difícil. Mas se você continuar, querido, tu vai ver como que a paz e a prosperidade do Senhor vai chegar até a tua casa. Como salmista, eu estou fazendo justamente isso com você agora. Eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo também para você. Que haja paz, que haja vontade, que haja amor, haja sinceridade, haja honestidade, clamor, respeito com você e também com o próximo. Pois somos importantes para Deus. Seja forte e sinta a presença de Deus na sua vida aí agora, em nome de Jesus de Nazaré. Aprenda a interceder em favor dos outros e perceber que a vontade de Deus é maior e melhor, conforme nós aprendemos nesse salmo. Que a vontade de Deus venha prevalecer sobre a nossa vontade, amém? Posso aí ver um joinha aí, coraçãozinho aí, para mim não ficar preocupado, para mim entender que você entendeu isso, que o amém de Deus seja maior do que as nossas vontades, irmãos.
Porque se eu tivesse no templo aqui agora, eu sabia a reação das pessoas, né? Eu falei assim, acho que eu peguei pesado. Não, as pessoas entenderam essa mensagem. Mas que a vontade de Deus venha prevalecer sobre a nossa, irmãos. Quando você lê a história de Davi, você vê que aquele homem ele era muito tenso com Deus. Muito intenso. Ele sabia que antes da vontade dele, tinha que prevalecer a vontade de Deus. E quando nós entendemos isso, irmãos, nada nos abala dentro da casa de Deus. Nada nos abala na casa de Deus. Quando alguém te chamar, vamos à casa de Deus, você vai na hora. Davi foi perseguido, humilhado, questionado, vivia violentado. O seu pai espiritual, estou lendo um livro que fala sobre isso. O pai espiritual de Davi, Saul, o perseguiu, tentou matar aquele homem. Imagina um pai espiritual, o cara que você se espelhava, fez aliança. Um dia o pai espiritual dele tentou matar ele, não uma vez, mas 2 vezes. Sentiu inveja dele porque as pessoas não vigiaram numa canção. Falou que Saul matou seus 1000, Davi seus 10 milhares. E aquela vaidade ministerial entrou no coração daquele homem. Aquele homem virou um cão. Davi não parou. Davi não deixou que ninguém o maltratasse aquele homem. Saul sentiu tanta vergonha, irmão, que ele mesmo se matou. E um outro irmãozinho lá no vigia fala para Davi que foi ele que matou. Davi não pensou 2 vezes. Tirou a vida daquele rapaz. Por causa de uma mentira, o cara morreu por uma coisa que ele não tinha nem feito, mas quis se engrandecer por algo que ele não tinha feito. Onde o próprio Davi, eu estou entrando em outro sermão aqui, onde o próprio Davi o tempo todo brindou o teu pai espiritual. Mas voltando ao texto, irmãos. Aprender a interceder em favor dos outros é perceber a vontade de Deus também, conforme aprendemos nesse salmo. Pois somos filhos e filhas, mas também nós somos um instrumento nas mãos dele. Amém? Deus quer te levantar e Ele quer dar um lugar de honra para você nessa noite. Por isso, seja um intercessor e uma intercessora de Deus. Ore pela vida daquelas pessoas que estão longe da presença de Deus e que precisam sentir a mesma alegria de dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Eu gosto muito desse salmo. Assim como Davi fez, querido, vamos orar para que as pessoas tenham paz na nossa Jerusalém celestial, né? Que a tua casa seja uma casa de paz. Porque quando nós convidamos as pessoas, né? As pessoas venham se alegrar na presença do Senhor. E assim como Davi entendia que Jerusalém era uma cidade compacta, onde as tribos, todas as tribos tinham que subir e ir até ela. Que as pessoas tinham que dar testemunho de Israel, para darem graças, olha, preste atenção, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos dos juízes, nos portais de Jerusalém as pessoas eram julgadas, né? Às vezes o próprio rei ia lá para julgar a nação. Davi entendia tudo isso, mas ele entendeu o seguinte: orai pela paz dessa cidade, prosperarão aqueles que o amam, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Olha que bonito. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Coloca essa palavra no teu coração, querido. Coloca essa palavra no teu ministério. Viva uma vida de gratidão e louvor ao Senhor. Entenda que o Salmo, mesmo sendo pequenininho, ele tem algo sobrenatural para nos mostrar. Como eu disse aqui, não era só se alegrar de ir à casa do Senhor e o buscar. Tinha outras coisas, questões ali que o salmista também fez. Foi assim: eu vou orar pela paz dessa cidade. Nós temos que orar pela paz do nosso Brasil. Eu tenho que orar por aquelas pessoas que estão vindo até aqui. Nós temos que orar pelos nossos amigos e parentes. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, esteja em paz, paz esteja em ti. Libera a paz para as pessoas, irmãos. Libera a paz.
para que as promessas do Salmo 122 venham fazer sentido para mim e venha fazer sentido para você, amém? Eu quero te abençoar e aonde você estiver, feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por essa palavra profética. Obrigado, Pai, porque todo o nervosismo caiu por terra agora nesse momento. O Senhor sabe, Pai, o tanto e o quanto que o inimigo muitas vezes, ó Pai, tenta nos envergonhar, mas mais uma vez, ó Pai, ele caiu por terra. E eu oro, Deus, por cada homem, por cada mulher, cada jovem, criança que está nesse momento nos ouvindo, ó Pai, liberando uma palavra de paz e de prosperidade sobre a vida deles. Que possamos aprender que antes mesmo de pedir para nós temos que pedir também para os nossos próximos, ó Deus, porque muitas vezes nós somos egoístas espirituais e nós esquecemos de pedir para um irmão, para uma irmã, para um amigo ou até mesmo pelos nossos inimigos, ó Deus. O grande desafio de ser evangélico hoje é entender esses princípios, que muitas vezes Deus vai nos pedir que todo o egoísmo humano caia por terra dentro de nós, para que possamos ter um coração grande para orar por outras pessoas, ó Deus. E aí sim, Ele vai liberar coisas espirituais sobre nós. Que haja paz dentro da nossa casa, Pai, que os nossos muros sejam protegidos, que os nossos irmãos e irmãs sejam abençoados, ó Pai. Que os nossos inimigos também, ó Pai, que eles não venham passar nenhuma dificuldade, ó Pai, nas suas vidas, nenhum problema, mas que eles possam ficar cegos, ó Pai, ao perceber a nossa ida e a nossa volta dos lugares, ó Pai. Que possamos orar pedindo que nada de violento venha acontecer sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E como nós oramos aqui, ó Pai, que o sangue do Cordeiro esteja sobre as nossas casas, ó Pai, nos umbrais da nossa casa, para que nenhum mal venha fazer sentido na nossa vida e no nosso ministério, Pai. Acalma o coração daqueles, ó Pai, como eu passei essa semana, como outras pessoas passaram essa semana, que o medo, ó Pai, e a morte de pessoas tão próximas de nós, nos deu medo, ó Pai. Repreenda isso no nome de Jesus. Na hora de dormir, ó Pai, muitas pessoas ficaram com medo, Pai, começando por mim mesmo. Que sensação horrível, Pai. Que sensação horrível. Tira todo o mal, todo o medo, toda a seta do inimigo. Não deixa, ó Pai, que essas mentiras de Satanás cheguem até nós, mas que nos cubra, ó Pai, com os ódios, ó Deus, do ódio do inimigo. No nome de Jesus, bata em retirada, ó Pai, toda mentira de Satanás. Não permita, ó Pai, que ninguém aqui venha perder sua noite de sono, que ninguém aqui venha viver dias, ó Pai, difíceis na sua vida. Acalma o coração desse homem, acalma o coração dessa mulher, acalma o coração dessa criança, ó Pai, que muitas vezes não está conseguindo dormir, está agitado, ó Pai, com medo, não entendendo nada que está acontecendo. Pai, repreenda, ó Pai, esse vulto, ó Pai, que muitas vezes passa na casa dessas pessoas, ó Pai, anula esse espírito maligno, ó Deus, que não venha ter autoridade sobre as nossas vidas, ó Pai. Repreenda todo mal, repreenda todo medo, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, toda angústia, toda ansiedade, toda preocupação, que as violências, ó Pai, domésticas, ó Deus, onde nós estamos ouvindo que a violência em muitas casas aumentaram, tanto verbal como física, venha cessar nessas casas, ó Deus, no nome de Jesus. Coloca paz nesses lugares, assim como Davi, ó Pai, orou pelas pessoas, que possamos orar também, ó Deus, para aquelas pessoas que nós nunca vamos ter a oportunidade de conhecer pessoalmente, ó Pai, mas o Senhor traz imagens, ó Pai, agora, traz imagens agora dessas pessoas. No nome de Jesus, visita essa casa, ó Pai, visita esse lar, visita esse emprego, tira esse medo, essa angústia, ó Pai, no nome de Jesus, e não permita, ó Pai, que Satanás venha ceifar a vida dessas pessoas, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe, amém, amados? Receba essa palavra do Salmo 122. Volto a dizer, o culto não é aqui. O culto é quando nós encerramos essa pregação aqui. Aí você desliga e você vai entender que tudo aquilo que foi ministrado, né? Deus vai trazer ao teu coração. Uma das palavras que foi ministrada aqui, eu quero te lembrar é o seguinte, irmão. De repente Deus vai te trazer à memória alguma pessoa que você vai ter que orar hoje, ainda hoje, né? Para que você libere essa pessoa no mundo espiritual, né?
Libera essa pessoa no mundo espiritual aí. Libera, 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 libera. Vai falando aí, eu tô liberando, tô liberando, tô liberando. Deus ainda vai trazer na tua memória, ainda hoje, pessoas que você tem que orar, né? Pessoas que te magoaram em algum momento. Coloca aí, ó, nas mãos do Senhor. Fala assim: Senhor, eu estou liberando agora, no nome de Jesus, essas pessoas. Né? É como uma cicatriz, né? Um dia eu andei de moto sem capacete, eu tenho uma marca aqui, né? Pergunta pro pastor Anderson: você vai andar de moto novamente sem capacete, pastor Anderson? Não, mas a marca tá aqui da minha desobediência, né? Tá aqui, mas não dói mais, né? Libera essas pessoas, irmãos. Ora pelos seus inimigos, né? Assim como Davi fez, né? E ele foi bem sucedido. Deus o livrou de todo o mal, todo. Aquele homem morreu de velhice. Morreu de velhice. E isso é bonito para nós. Amém? Vamos receber a bênção? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós, Ele levante o teu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Assim que possível, irmão, se você puder compartilhar essa pregação, nós agradecemos com vocês. Amém? Que às vezes um amigo, uma amiga de vocês precisa ouvir desse sermão. Fala assim, ó, ganha aí 50 minutinhos com Jesus. Escuta essa palavra aí e guarda no teu coração, amém? Muito obrigado a todos vocês aí que ganharam esse tempinho aí de ouvir essa ministração. E ora o Senhor na tua casa, irmãos. Breve nós vamos estar na casa de Deus, amém? Se cuidam aí. Amo vocês. Deus abençoe. Shalom, shalom.